Olá, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, depende aí do momento que você está nos acompanhando. Queria dizer que você é muito bem-vindo ao nosso estudo de Atos, agradecer aí pelo privilégio, pela oportunidade de a gente estar juntos compartilhando a palavra de Deus, esse estudo que tem sido tão desafiador para a gente. Então, hoje nós vamos dar continuidade aí no capítulo 17, no episódio em que Paulo encontra-se na cidade grega de Atenas. Nessa cidade acontecem algumas coisas muito interessantes que o levam até um discurso num lugar chamado Areópago, que era tipo um conselho da cidade. E nós vamos hoje começar a pensar um pouquinho sobre esse discurso, tá bom? Então vamos ler o texto, depois a gente vai fazer uma oração para a gente continuar. Então hoje nós vamos ler os versículos de 16 até o 23 somente. Nós não vamos falar do discurso todo hoje. O que nós vamos falar? Nós vamos falar do Deus conhecido, né? de que tipo de lógica motivou esse discurso de Paulo, de que tipo de lógica não só estava por trás, mas do que o levou a fazer esse discurso e que conduziu, né? Foi o ponto central, o fio condutor desse discurso aí para o apóstolo Paulo, tá bom? Então vamos ler o texto aí. Diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes, não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Amém? Vamos fazer uma oração então? Convido você a orar comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor cuidar de nós, nos dando essa palavra, nos dando toda essa orientação, através do exemplo, da história dos nossos irmãos, do apóstolo Paulo, por essa experiência que ele teve, que nós possamos aprender com ela, extrair dela ensinamentos, e que o Teu Espírito Santo os aplique à nossa realidade, à nossa vida, para que possamos, no mundo em que vivemos, ser a voz daqueles que falam em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Então, gente, recapitulando um pouquinho o que nós falamos semana passada e como é que Paulo chegou até aí, nós até lemos um pouco desse texto aí. Então Paulo fica indignado, né, com a idolatria que ele viu na cidade, que ele leva ele a discursar tanto na sinagoga quanto na praça da cidade, que é a ágora, né, o lugar do debate público. Nós falamos bastante sobre isso já semana passada. E a partir desse debate, ele foi levado ao Areópago. E esse levado ao Areópago pode ter sido tanto a um lugar físico, como nós vemos aí, né? Pode ser um lugar físico, que é a colina de Marte, ou pode
pode ser também o conselho, e não necessariamente ele foi levado a essa colina, mas ao conselho para ser investigado, porque o Areópago era composto por gente que julgava questões nesse momento, nesse tempo, questões religiosas. Já tinha sido o Tribunal Supremo da cidade há poucos séculos antes, mas não tinha todo esse poder mais, tá certo? Então, o importante para a gente entender é que Paulo saiu de um espaço de debate público para um espaço mais privado, provavelmente numa posição não tanto de apresentar a Jesus para pessoas que estavam muito interessadas em ouvir, mas pessoas que estavam preocupadas com o que ele estava dizendo, queriam entender melhor. Então Paulo, ao mesmo tempo, estava apresentando e estava também se defendendo. Amém? Então esse é o contexto. Paulo chegou lá assim. E aí vamos começar a pensar um pouquinho hoje sobre o que levou Paulo à situação. E para entender o discurso, a gente precisa entender o que levou ele lá, porque vai ser a tônica do discurso dele. Vai ser, como eu já disse, o fio condutor do discurso. Então, passa por esse entendimento, saber mais ou menos como era a idolatria em Atenas e o que representava isso. Então, alguns historiadores antigos escreveram que era possível encontrar em Atenas, nessa época, mais esculturas em louvor a deuses mitológicos do que em toda a Grécia. Então, em Atenas, não era só Atenas que era o centro cultural, da filosofia, do pensamento. Naquela época, tinha perdido já muito do seu prestígio, né, depois de uma invasão romana, mas ainda era o centro cultural, também era o centro da mitologia, né? Então, Pausânio, esse pesquisador aqui, estimava que houvesse mais de 30 mil dessas imagens espalhadas pela cidade. Pensa bem. Petrônio afirmou, ironicamente, tá bom, irmãos, de maneira irônica, que em Atenas era mais fácil encontrar-se com um Deus do que com outro ser humano. Então, olha só, eu sei que é uma afirmação irônica, mas para pensar nisso comigo um pouquinho, e não só no tamanho da idolatria, como eu disse semana passada, não é questão que o pessoal rezava muito, né? Não era só a intensidade, era o volume dessa idolatria, sim, mas como isso era ofensivo à própria humanidade. Depois daquele dia, eu li um texto que me falava, depois de quarta-feira passada, como a idolatria ela nos desumaniza, né? Como a idolatria ela é utilizada para substituir, né, o nosso trabalho, como a gente atribui a ídolos aquelas responsabilidades que são nossas para que a cidade funcione, para que as coisas funcionem, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele soprou na gente a vida, né? Então não era para a gente precisar de ídolos, né? A gente mesmo pode se relacionar com Deus. Então a idolatria diminui Deus, como eu falei semana passada, e também diminui a gente, porque tira esse aspecto da relação. Tá certo? Então Atenas era isso aí. Só para você ter uma noção, né, de como era a coisa e de como isso deve ter sido difícil para Paulo, né? Um judeu cristão, né, que agora entendia a graça desse Deus que ele servia e que queria alcançar todos os seres humanos. Então Paulo via essa idolatria como um impedimento, como uma dificuldade. Vamos ver como é que isso se desenvolveu. Então, o que acontecia? O espírito de Paulo se revoltou, né? Como diz o versículo 16, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, como eu já estava dizendo, basicamente foi esse sentimento, né, a chama inicial, que colocou Paulo nessa situação toda. Não é isso? Levou ele da sinagoga para a praça da cidade, da praça da cidade foi levado para o Areópago, e não só essa revolta que levou ele lá, mas que ele vai tentar responder a essa idolatria e ao mesmo tempo se defender no seu discurso. Tá certo? Então,
Por isso que é muito importante entender hoje, a gente vai falar bastante sobre idolatria e sobre o que isso produziu em Paulo e sobre como nós podemos responder a isso, viver assim. Amém? Já falamos um pouquinho sobre essa indignação, frisamos bastante. Queria recomeçar com essa pergunta hoje. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Por que essa pergunta de novo? Porque o tamanho da sua indignação, nós estamos lutando aqui, irmãos, hoje, primeiramente contra a indiferença, né? E também contra o tipo errado de indignação. Então, para quê? Por que, pastor Diogo, você está falando isso, lutando contra a indiferença e contra o tipo errado de indignação? Porque tanto um como o outro não colocam a gente na posição de pregar o evangelho, de anunciar a Jesus de maneira sadia, de maneira condizente com o reino de Deus, de maneira condizente com o evangelho do reino. Nem a indiferença, nem o tipo errado de indignação. Mas o tipo correto de indignação, sim, vai fazer com que a gente não seja indiferente, que a gente se importe com as pessoas e vai nos conduzir a uma fala, a um... Quando eu digo discurso, irmãos, não é que a gente vai pregar em algum lugar, mas a uma vivência, a uma pregação do evangelho no dia a dia, no cotidiano, um posicionamento, acho que esse é o termo que eu estou procurando, é um posicionamento frutífero, é um posicionamento fiel. Fidelidade é o principal aqui. Nós não estamos falando de resultados, nem estamos falando de estar certo ou errado, estamos falando de fidelidade, de sermos fiéis ao nosso Deus, sermos fiéis a Jesus, a verdade, a palavra, amém? Então isso passa sim por um tipo de indignação, mas para a gente entender isso, a gente tem que entender qual é o tamanho do nosso Deus, porque o tamanho da nossa indignação vai ser do tamanho do Deus que a gente conhece, e o tamanho do Deus, do nosso Deus, depende do quanto a gente conhece esse Deus. Então preste muita atenção, porque hoje nós não vamos falar, semana passada eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa preparação para esses momentos da vida, como Paulo foi levado. E às vezes a gente pensa que essa preparação é só uma preparação, como eu disse, intelectual, que a gente tem que ser um filósofo, que a gente tem que ser como o apóstolo Paulo. Não. Essa preparação não é bem assim. Então, o que é essa preparação? Vamos lá. Só é possível desenvolver olhos e ouvidos sensíveis à idolatria, primeiro, se a gente não faz parte dela. Então, aquilo chamou a atenção de Paulo, aquilo foi gritante para Paulo, porque ele não fazia parte daquilo. Os moradores de Atenas, creio eu, achavam aquilo normal. Eles estavam acostumados, era como a cidade deles funcionava. Mas Paulo foi, por onde começa a indignação? Começou na sensibilidade dele. E a sensibilidade existia porque, claro, Atenas era demais, mas porque Paulo não fazia parte daquele sistema. E como fazer isso? Como não fazer parte desse sistema? São duas coisinhas básicas que tem a ver com aquela preparação que eu estava dizendo. Manter os olhos fixos em Deus, ou seja, a gente tem que constantemente estar em contato, olhando, colocando o nosso foco. Quando eu digo olhos fixos, é o foco, é o treinamento da oração, da palavra, de treinar nossa imaginação nesse Deus, pela fé, exercitar nossa fé cotidianamente, não como é que existe aquele termo, não em determinações dirigidas a Deus, mas exercitar nossa fé em resposta a Deus, em identificar Deus em tudo na nossa vida. Então, quando a gente é treinado e treina a nossa fé assim, a gente desenvolve essa sensibilidade a tudo que não é Deus. E ao mesmo tempo que a gente deve olhar para Deus, a gente deve andar pela cidade. Tá? Não estou dizendo agora andar fisicamente nesse tempo de quarentena, né? Mas ver e ouvir. Porque Paulo, quando eu botei aí andando pela cidade,
É porque ele vai começar o discurso, nós já lemos falando isso. Olha, andando aí pela cidade de vocês, eu vi isso. Eu percebi. Esse ver e ouvir, esse andar pela cidade, só é possível se a gente estiver de olhos abertos, ouvidos abertos, percebendo, ouvindo aqueles que estão ao nosso redor. Então Paulo tinha uma fé dirigida para com Deus, uma sensibilidade para com a cidade na qual ele estava, que era Atenas. Então às vezes a gente não tem essas duas coisas juntas. Vamos falar isso aqui agora. Quem é o Deus que você anuncia? Então, às vezes a gente sabe quem Deus é, mas não sabe para quem anunciar. Não conhece quais são as dores, as necessidades, as idolatrias de para quem nós estamos anunciando nosso Deus. E às vezes a gente sabe muito bem quais são os problemas da nossa cidade, qual é a dificuldade, como a violência, a corrupção, o coronavírus, mas nós nos esquecemos de quem Deus é, quem é o Deus que nós estamos anunciando. Então, para que a nossa indignação esteja no lugar certo e nos leve ao lugar certo, do jeito certo, para fazer o discurso certo, basicamente hoje nós só vamos falar dessas duas coisinhas aí. Quem é o Deus que nós anunciamos? E para quem nós anunciamos? Nós, eu e você, temos que saber essas duas coisas. Temos que conhecer a Deus e temos que conhecer a nossa cultura em volta e para quem nós estamos anunciando. Amém, irmãos? Então, isso vai nos levar a pensar justamente nesse Deus desconhecido, que nos levou a essa centralidade hoje nessa mensagem, foi essa frase que está lá no versículo 23, deixa eu ver se eu botei. Eu vou ler com vocês. Olha só que coisa interessante aí no versículo 23. Diz assim: porque andando pela cidade, aquilo que eu falei, né, de conhecer para quem nós anunciamos, e observando os objetos de culto que vocês têm. Então, irmãos, preste atenção. Paulo estava andando e observando, estava olhando, estava de olhos abertos, de ouvidos atentos. Encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, a gente vê Paulo, no início do seu discurso, como eu disse, uma pessoa perceptiva, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. E ele encontrou com esse altar. E isso aqui vai levar a gente a pensar um pouquinho, pensar bem, né? Provavelmente, eles mantinham um altar para um Deus que tivesse sido esquecido, a fim de evitar sua ira. Então, o que leva um povo, né? Vamos pensar agora na cidade de Atenas. A gente falou sobre isso semana passada. Na mitologia grega, os deuses eram representantes de forças. Forças que interagiam com os seres humanos de alguma maneira e garantiam um bom funcionamento da sociedade. Ou seja, então o ser humano estava ali numa situação vulnerável, exposto a deuses que a qualquer momento podiam se irar. Então eles tentavam agradar esses deuses e eles tinham relação entre deuses, Deus disso, Deus daquilo. Então eles viviam na base do medo. Eles estavam o tempo todo tentando se garantir. Engraçado que ontem eu assisti um filme, assisti novamente, né? Filme já um pouquinho antigo, de uns 2, 3 anos atrás, não sei ao certo. Kong, do King Kong, a Ilha da Caveira, o mais recente aí do King Kong, né? E o pessoal morava lá na ilha, os nativos, e o Kong, né,
King Kong lá, o gorilão, ele era o Deus para eles. O personagem do filme fala isso, ele é Deus aqui. Por que King Kong era Deus? Porque ele mantinha os nativos lá a salvo de uns outros monstros, uns lagartões lá que viviam no subterrâneo e eram, né, os demônios da ilha. Então essa era a visão do pessoal da ilha. Eles viviam com medo, então eles tinham que agradar o Kong, porque ele protegia eles, porque eles viviam com medo. Então a idolatria tem essa face do medo. E para se garantir, o pessoal colocou lá um altar para o Deus desconhecido. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles acreditavam em um Deus, no Deus de Israel, em Yahvé, e chamavam ele de Deus desconhecido. Não, não é isso. Paulo vai começar um discurso nesse fio aí, se apegando a isso. Mas, na verdade, isso mostra muito bem o conceito do que é idolatria, né? Que é adorar mesmo sem conhecer. Ou seja, na idolatria, a gente não precisa conhecer. A gente precisa só adorar. Precisa só idolatrar. Então Deus, o nosso Deus, né? Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não quer ser idolatrado. Ele quer ser adorado, ele quer ser conhecido. O termo do hebraico, né, que está o Antigo Testamento, a palavra conhecer no hebraico, ela tem essa conotação de relacionamento. O hebreu não concebia essa palavra conhecer somente no sentido lógico, técnico. A conotação para a palavra que nós traduzimos para o português como conhecer tinha muito mais a ver com se relacionar. Então, mas aqui agora nós estamos num ambiente grego. E o ambiente e o grego tinha no seu vocabulário, na sua mitologia, deuses aos quais eles não precisavam conhecer, mas queriam agradar para se garantir. E aí eu fiquei pensando, porque a gente vai caminhar hoje, nessa noite, por uma questão da idolatria que não tem a ver só com o mundo. Por isso que a gente tem que voltar, lá no início eu falei, para a gente denunciar a idolatria, a gente não pode fazer parte dela. Mas quando eu vejo uma cidade, um sistema que funciona, que garante um altar para o Deus desconhecido, para um tipo de... Porque a idolatria, meus irmãos, a gente vai falar muito sobre isso, talvez semana que vem no discurso. A idolatria não está na estátua, a idolatria é um tipo de relacionamento com a divindade. Me lembrou muito a nossa igreja evangélica brasileira, a religiosidade brasileira, que é uma religiosidade de aplacar a ira de um Deus que a gente conhece muito pouco, de levantar altares para ele com medo, onde não é preciso tanto assim conhecer a Deus, mas é preciso agradá-lo para a gente não morrer, para a gente ir para o céu. Então esse tipo de relacionamento remete muito mais à idolatria do que ao cristianismo. E Paulo vai apresentar o evangelho do reino. Paulo está dizendo, olha, esse Deus desconhecido, e ele coloca um sujeito na frase, é ele. Então ele, quando ele fala assim, é precisamente, lá no texto, é claro, olha que coisa linda, ele fala assim, pois esse que vocês adoram sem conhecer, vocês adoram sem conhecer, olha aí, infelizmente, uma situação muito comum, com a qual a gente se contenta. Não estou dizendo que a gente tem que explicar Deus, né? Tem uma música muito bonita que fala que ninguém explica Deus. Então já disse que conhecer não é explicar, é se relacionar. É precisamente aquele que eu lhes anuncio. Precisamente é um termo que remete
a uma especificidade do discurso. Ele está falando assim, ó, é esse aí que eu anuncio a vocês. Então, irmãos, esse aspecto que condiciona o tamanho da nossa indignação e que vai condicionar o discurso de Paulo. Apresentar o Deus desconhecido. Como assim, pastor Diogo? Tornar esse Deus conhecido. Mais do que isso, Paulo vai apresentar para eles um tipo de relacionamento com a divindade. Então é para isso que eu estou chamando você hoje. Para antes do discurso em si, saber qual é a função desse discurso. É despertar a igreja para a missão de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É basicamente isso que eu quero conversar com você nessa noite. É esse, porque Atos é um livro de pontes, Atos a gente está acompanhando isso há 1 ano e meio já praticamente. É um livro de desafios. E ao longo do desenvolvimento da missão de Deus na história, em determinados momentos, a igreja vai se deparar com essa necessidade. Ou necessidades específicas, como Paulo viu em Atenas, de manifestar o conhecimento de Deus dentro desses contextos. Mas a gente precisa conhecer a Deus. Então, eu chamo isso de origem da indignação. A origem. A gente precisa conhecer a Deus, meus irmãos. Ter fome de Deus. É isso que eu queria muito saber, externar isso para os irmãos, sabe? Colocar isso para os irmãos de maneira clara o que me alcançou no meu entendimento, como Deus falou comigo nesse texto. Porque só assim a nossa indignação se justifica. Estou dizendo que a gente tem que investir nisso, é isso que eu estou dizendo. Pode parecer, pelo que a gente leu semana passada, que a gente tem que investir no conhecimento de filosofia, da cultura. Irmãos, tudo isso é até interessante para a gente dialogar, sim, não sou contra isso, pelo contrário, eu até gosto muito disso. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é o mais importante. Para que o nosso conhecimento, todo outro, de ciência, política, filosofia, para que ele faça sentido, para que a gente não fique arrogante, vaidoso, e para que a gente consiga ter o diálogo, a primeira coisa é a gente ter fome de Deus. Porque isso serve para a gente agora, no Brasil hoje, 2020, na quarentena. A gente precisa ir a Deus, a gente precisa ir na fonte. Porque depois que a gente for nele, sabe, ele vai colocar a indignação no nosso coração da maneira correta. Não vai ser uma indignação pelo meu temperamento, nem pela injustiça. E isso aqui é muito sutil. E pode ser que muitos não concordem comigo, mas a nossa indignação só se justifica assim, se ela brotar desse lugar interno. É de lá que tem que brotar a nossa indignação. Deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. Deixa eu botar aqui o apontador. Então, é desse lugar de dentro, irmãos, que tem que brotar toda a nossa indignação. Sabe, eu tenho vigiado muito meu coração. Muito, muito, muito. Porque se a gente... Como é que eu vou explicar isso? Não estou dizendo que a gente tem que ser cego, alienado, não ver televisão, não assistir, não ver notícia. Mas antes da gente ouvir as notícias, a gente tem que se voltar para dentro da gente. Para que Deus nos conduza nesse processo. Não é, a indignação não brota de um lugar externo apenas. Não é porque você viu uma coisa que te magoou, te machucou. Aquela coisa que te machucou, ela encontra algo dentro de você. E isso tem que ser Deus. A ofensa, isso que eu disse que talvez você não concorde comigo, ela não é a fonte da indignação. Ela pode ser até um gatilho. Mas a fonte da indignação é a fome de Deus, é o anseio pela sua justiça. E são duas coisas diferentes. É diferente. Não adianta. Paulo viu ídolos. Viu. Paulo viu idolatria. Viu. Isso foi um gatilho. Mas a fonte, a origem da sua indignação é porque ele estava em contato com Deus. É porque ele conhecia Deus intimamente.
É daí que brotou a indignação na medida certa, que permitiu que Paulo falasse com aquele pessoal, apresentasse o evangelho do reino, algo novo, sem estar com raiva deles. No tom certo, a gente vai ver no discurso. Por isso que é importante a gente parar no 23 hoje. Porque às vezes a gente quer dar um discurso, a gente quer falar, a gente quer articular, a gente quer ser um apologeta, como diz o termo, né? Defender a fé cristã, mas a gente faz isso no tom errado, da maneira errada, no lugar errado. Estava ouvindo ontem, assistindo uma live que não tem nada a ver, sobre casamento. E a moça fazia uma pergunta lá para o pastor: pastor, eu falo demais, eu fico muito nervosa, eu crio muitas expectativas, o que eu faço? E o pastor falou: olha, minha filha, a primeira coisa, observa os ambientes em que você faz isso, normalmente o porquê você faz, porque onde eu vou chegar? Porque quando você fala desse jeito que você fala, o seu marido não vai te ouvir. Às vezes ele vai ouvir o colega do boteco, às vezes ele vai ouvir um irmão, vai ouvir um amigo, vai ouvir uma outra pessoa, uma outra mulher, mas não vai te ouvir porque você está falando do jeito errado, no lugar errado, com o sentimento errado. Basicamente foi isso que o pastor disse para ela. E é isso que eu estou dizendo para os irmãos agora, entendeu? A gente às vezes quer discursar, falar de Deus, da fé, da Bíblia, mas a gente está com o sentimento errado, com a indignação errada, porque colocamos o nosso coração naquela ofensa. A gente não pode colocar o coração na ofensa. A gente tem que colocar o nosso coração na justiça. E Deus é a justiça. Deus é a justiça. A partir de Jesus Cristo, a verdade não é um discurso. O Logos se tornou carne. A partir de Jesus Cristo, a verdade é uma pessoa. A partir de Jesus Cristo, a verdade é um caminho. A partir de Jesus Cristo, a verdade está sendo construída no relacionamento com Jesus, na vida com Ele. Então, a gente tem que primeiro, isso que nós vamos tentar desenvolver hoje, desenvolver essa fome de Deus, essa fome. Se a gente olhar, né, Jesus disse isso no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aí às vezes a gente interpreta esse versículo, né, como se a gente, tá vendo, é isso que eu estou falando, eu tenho fome e sede de injustiça, eu não aceito a injustiça. Jesus falou que tem que brigar pela justiça. Ele não está falando quem briga pela justiça, ele está falando que tem fome, que tem sede de Deus. É isso que ele está dizendo. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela coloca esse versículo de uma maneira muito interessante, que nos dá essa ideia. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Ponto. Então o que Jesus está dizendo lá, nessa declaração da implantação do reino, que é o sermão do monte, são as bem-aventuranças, ele fala assim: felizes são as pessoas que colocam o seu coração, a sua expectativa em cumprir a vontade de Deus, em buscar essa vontade, em entender essa vontade, porque Deus vai satisfazê-las. Você entendeu agora? Então, era nesse lugar que o apóstolo Paulo vivia. Paulo vivia nesse lugar. Esse lugar de cumprir a vontade de Deus. E no próprio Jesus isso se tornou possível. Pelo Espírito Santo isso se tornou possível. Entende? Então a origem da indignação não é a ofensa. Não é de fora para dentro. A origem é a fome e sede de Deus, que é justo, que é a própria justiça. Deus é a justiça, verdadeira, plena. Então é nisso, para isso que eu estou te chamando, meu irmão. Coloca a sua fome em Deus, a sua sede de justiça, a sua sede. Pense que, porque muitas vezes a gente classifica a justiça como o oposto da injustiça. Vou explicar. Uma vez eu li um livro sobre esses grandes conceitos. E um livreto era sobre a justiça. O que é a justiça? E não é um livro cristão, é um livro técnico. E o autor falava que justiça é muito difícil de definir. Muito difícil. Por quê? Porque cada um tem um conceito de justiça. Cada sociedade, e hoje, na nossa sociedade, cada ser humano.
E normalmente o conceito de justiça para a gente é o oposto da injustiça. Se você pergunta para você assim, o que é injusto? E você vai falar, ó, isso é injusto. Então, o oposto disso é justo. E aí, quando a gente vai para... Eu fiquei pensando em mim, que sou um servo de Deus, o que é justiça para mim? Justiça é Deus. Deus é justo. Deus é... Vamos falar isso. Não é só que Deus é justo. Deus é a justiça. Então, quando a gente coloca esse conceito de justiça em Deus e tem fome e sede de justiça, o que a gente quer cada vez mais? Conhecer a Deus. Amém? Só que esse conhecimento de Deus, e só é possível ter essa reação, né? A partir do conhecimento de Deus, coloca a gente numa posição incômoda, coloca a gente numa posição de perseguido. Foi aí que Paulo estava, nesse momento. A cruz, meus irmãos, porque essa fome e sede de justiça, esse conhecimento de Deus hoje, para mim e para você, passa pela cruz. A cruz nos justifica, porque o justo morreu pelos injustos. Jesus é justo e justificador. Só que ela nos coloca numa posição incômoda, de perseguido. Paulo foi parar lá, não porque ele estava numa filosofia, né? Não por causa do seu temperamento, foi por causa de Jesus e a ressurreição. Quando ele falou nisso, todas as vezes ele continuou falando isso. Até o final a gente vai ler, não sei quando, em Atos 26 ele fala assim, olha, desde o início que eu prego é isso, é Jesus e a ressurreição. É a cruz. Então, quando ele fala disso, é que ele é perseguido. Então a gente tem que avaliar a fonte da nossa indignação, por que eu coloquei essas duas coisas juntas, e a fonte da nossa perseguição. Não é questão se a gente está tendo um embate, não é questão de, quando eu falo indignação, por isso que eu preciso explicar, da gente procurar um embate com aqueles que pensam diferente da gente. Não era isso que Paulo estava fazendo ali. Não foi esse o discurso. Não foi para isso que ele foi discursar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não foi isso. Paulo não estava procurando briga ali. Ali ele estava numa posição de perseguido. De um indignado que se tornou um perseguido por causa da pregação da cruz. Então, nessa fome e sede de Deus, a gente encontra com Deus na cruz. Com Jesus Cristo que morre e ressuscita. E isso nos coloca numa posição desconfortável, invariavelmente. Amém, irmãos? Olha lá, na continuação do Sermão do Monte, Jesus fala isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino. Por causa da justiça, tá vendo? Porque tiveram fome e sede de Deus e deram razão a essa fome, buscaram a Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, por causa de Jesus, não é por causa do nosso temperamento, nem por causa do nosso amigo favorito, por causa de Jesus. Os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, irmãos? Então, é natural. Por que eu botei esse texto aí? Não estou falando nem de mim, nem de você, estou falando de Paulo. Paulo, sim, estava ali no Areópago. Por quê? Por causa da justiça. Por causa de Jesus. De uma justiça que era a justiça de Deus e não a justiça do homem. Amém? Então essa é uma posição incômoda. E muitas vezes é a nossa posição. Por causa da cruz. Então nessa noite eu estou chamando você a assumir essa fome de Deus, essa vontade de buscar, de conhecê-lo, e aonde isso vai nos levar a uma posição da cruz, muitas vezes de perseguição, sermos questionados e pressionados. E aí, resumo de tudo. Logo, Paulo soube se indignar, porque ele sabia quem era Deus. Ele só soube farejar a idolatria, se bem que até não precisava muito farejar, ele estava lá. Ou seja, identificá-la como o problema principal, a falsificação, porque ele conhecia o original. Entendeu agora? Acho que essa frase, ela resume bem, ela explica bem o que eu estou querendo dizer.
É muito fácil de sair por aí reclamando das estátuas, dos ídolos, dos santos. Não é disso. Isso não é denunciar a idolatria. O verdadeiro problema da idolatria. Paulo só soube denunciar o que era um Deus falso porque ele conhecia o original. Então, vamos lá. Tem duas maneiras de você denunciar o falso. Pensa em dinheiro falso. Ou você sair por aí olhando, mas quanto maior for a refinação da falsificação, você tem que ser um especialista em quê? Não adianta a gente conhecer os métodos, né? Se hoje lá, às vezes eu vejo no mercado, tem uma canetinha, né? Então a pessoa vai lá, a mulher, e risca com a caneta que diz. Então, ela não precisa conhecer. Então, essa é uma forma, você investir nos métodos. Vamos ter um bom discurso cristão, Bíblia de apologética. Isso é um jeito. Mas quanto mais você investe no método, menos você precisa conhecer o original. Ou você pode se especializar no original. Você pode conhecer tão bem o original que tudo que seja falsificação, você, peraí, isso aí não. Então é para isso que eu estou te chamando. A conhecer a Deus. Porque quanto mais investir nesse conhecimento, quanto mais você conhecer a Deus, qualquer falsificação vai cheirar mal. Esteja ela onde estiver. Esteja a falsificação na sociedade, esteja a falsificação dentro de um templo evangélico. Onde estiver a falsificação, a gente vai conhecer. Por quê? Porque a gente conhece a Deus. E aí, conhecendo bem o original, bem mesmo, eu assim, não, isso aí, tem alguma coisa errada aí. Isso não está cheirando bem. Entende? Então, nós precisamos ser, quanto maior a idolatria, mais a gente precisa investir no conhecimento do original. Para a gente não cair no erro da idolatria. Para a gente não começar a produzir ídolos por aí. Você assim, que é isso, pastor Diogo? O povo de Deus, é só a gente ir lá para o Êxodo 32, lá no deserto, bezerro de ouro de Arão. Semana que vem, de repente, a gente fala um pouquinho sobre isso. Amém, irmãos? E não só Paulo soube se indignar porque ele conhecia o original, como ele soube articular. Porque ele conhecia também os homens em geral. A capacidade dos homens, né? A vontade dos homens. Os homens das Escrituras, provavelmente, como eu disse, ele lembrou lá de Êxodo 32. Moisés ficou indignado. Estava lá no papo, face a face com Deus, pegando os mandamentos, pegando a visão. E aí tem que descer porque o povo estava adorando um bezerro. E diz o texto que Moisés ficou irado. É a mesma indignação de Paulo. Porque e aí falou assim, Arão, você é o sacerdote, o que houve aí? O povo começou a pedir, queremos um Deus, faz um Deus pra gente. Eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro aí. É até engraçado esse texto. E Moisés ficou indignado. E era Arão, hein? Arão. Então Paulo conhecia os homens das Escrituras. Ele conhecia. Ele sabia, o seu povo, nós temos essa capacidade de produzir ídolos. Gente mais fácil de conhecer, um bezerro é mais fácil do que conversar com esse Deus lá em cima da montanha. E Paulo conhecia os homens do seu tempo. Conhecia filosofia, conhecia cultura. Nós vamos ver isso no discurso e por isso ele soube articular. Então toda a questão é se indignar e articular da maneira correta. Amém, irmãos? Então as perguntas para a gente, perguntas importantes. Há ídolos hoje? O que é isso, pastor? O que são ídolos? Há construções que a gente faz para facilitar a nossa vida, para a gente garantir que a gente não precise ter contato com Deus, que a nossa vida funcione bem. Há ídolos hoje que substituem o nosso relacionamento com Deus, que tornam a nossa vida mais fácil, sem precisar que a gente tenha intimidade com Deus. Há ídolos hoje, há altares ao Deus desconhecido na nossa vida. Entende? Por exemplo, existe Deus, né?
E existe coisas. Jesus, por exemplo. Jesus, vamos lá. Jesus disse: vocês vão ter que escolher quem vocês vão servir. Você tem que se devotar a um Senhor. Deus ou as riquezas, Mamon, não é isso? Então, há ídolos hoje? Fica a pergunta. Como denunciar a idolatria, o falso, o dinheiro falso, vamos dizer assim, né? Se não conhecermos o original. É possível denunciar a idolatria do nosso tempo? Há ídolos hoje? Há. Há ídolos na nossa sociedade? Há. Muita idolatria. Tem um livro do pensador atualíssimo que escreveu o Homo Sapiens e agora escreveu o Homo Deus. Diz que cada homem é um Deus hoje. Então há vários ídolos, não é? A pobreza é um ídolo, a riqueza é um ídolo. Ídolos não são pessoas, né? No sentido agora, vamos dizer. A felicidade é um ídolo. Então como denunciar esses ídolos? Se a gente não conhece a divindade, se a gente não conhece o original. Como denunciar a idolatria se a gente faz parte dela? Então essas três perguntas estão ligadas aos ídolos de hoje. Como denunciar se a gente não conhece o original e se a gente faz parte da idolatria. E passando desse ponto, como tornar Deus conhecido? Se a gente estiver alienado frente aos desafios que estão bem diante de nós hoje. Né? Porque tem ídolo, mas qual a diferença? Fazer o quê? É assim mesmo? Jesus está voltando? Tem esse discurso, né? Então, como tornar Deus conhecido se a gente estiver alienado frente a desafios que estão diante de nós hoje? Paulo ia de cidade em cidade, de Atos, e ele encarava desafios, né? Desafios que ele encarava de anunciar Deus diante daqueles desafios. E como não ser alienado sem ter comunhão com os ídolos? Isso é algo que Paulo condena na sua carta aos Coríntios. Então, temos uma denúncia a fazer a partir do conhecimento de Deus, mas não podemos ser alienados. Mas como não ser alienados? Mas também não se render a esses ídolos. Aí é que fica a grande questão. É isso que a gente vai tentar responder. A resposta para isso, meus irmãos, está no sacerdócio. Esse é o último conceito para a gente terminar. E muito bom que a gente tenha estudado o Antigo Testamento, estamos agora nos profetas menores, não porque eles são pequenos em importância, porque a mensagem deles foi mais curta e objetiva. E Oséias fala uma coisa muito interessante. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Que conhecimento, irmãos? Não é só da Bíblia, da letra. Conhecimento de Deus. O Deus conhecido. É esse Deus que Paulo vai apresentar. Ele vai tornar o Deus desconhecido deles. Vai mostrar que Deus pode ser conhecido. É isso que Paulo vai falar. E Oséias está dizendo que o povo estava sendo destruído lá atrás. Pela idolatria. Por quê? Porque não conhecia o original. Por quê? Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Rejeitar o conhecimento em troca do quê? Em troca de uma vida fácil. Em troca de uma vida confortável. Em troca de uma vida que desse certo. E aí você fala assim, então tá vendo? A culpa é dos pastores. Meus irmãos, pastor não é sacerdote. Todos nós, a partir de Jesus Cristo, somos sacerdotes. Todo crente é um sacerdote. Então, nós, os crentes, não podemos rejeitar o conhecimento. Conhecimento de Deus. E aí o que eu te falo, o desafio é, nós somos sacerdotes de ídolos, ou seja, nós estamos aí apresentando para pessoas um Deus que vai fazer as coisas darem certo, ou nós somos sacerdócio real. Nós somos produtores de mais ídolos, ou nós estamos levando o povo ao conhecimento de Deus. Porque o que a gente vê hoje, meus irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês, são reações de brigas entre ídolos. Os evangélicos que se metem na briga, na sua grande maioria, estão brigando não pela indignação do conhecimento de Deus, mas por ídolos. Que ídolos? Deuses de adjetivos, deuses de coisas. Uns brigam pelo Deus da pobreza, outros brigam pelo Deus da riqueza, outros brigam e pregam o Deus da felicidade.
Que deuses são esses, meus irmãos? Deuses que são subprodutos das necessidades humanas. Então, todo Deus que nasce como Deus da pobreza, Deus da riqueza, Deus da felicidade, Deus da religião, são deuses que o homem criou. Essa é a base da idolatria. A gente vai ver isso no discurso de Paulo semana que vem. A nossa imaginação utilizada para criar um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. A adoração é de um Deus criador, que nos cria, não é criado por nós. Então por que Paulo se levanta? Porque ele reconheceu no Deus de Israel e no Messias Jesus o Deus dos ricos e dos pobres e dos felizes, como a gente fala do Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Entendeu a diferença? Idolatria é quando nós criamos um Deus da riqueza, o Deus da pobreza, o Deus da felicidade. Paulo conheceu o Deus de seres humanos, de pessoas. O Deus dos ricos, o Deus dos pobres, o Deus dos felizes, o Deus dos que sofrem, o Deus dos que estão alegres, o Deus dos que estão vivos, o Deus de todos os seres humanos. Deus é Deus para seres humanos. Deus não é Deus para nenhum tipo de adjetivo. Deus não é Deus para nenhum tipo de classe. Deus não é Deus para nenhum tipo de temperamento. Deus não é Deus para nenhum tipo de filosofia. Deus é Deus de pessoas. Ele pastoreia pessoas, Ele ama pessoas, Ele cuida de pessoas. Então, todas as vezes que a gente se arvora a eleger uma classe para Deus. Então, veja bem, mas pastor Diogo, Deus cuida dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Óbvio, isso é muito bíblico. Deus, em vários momentos, Ele fala disso. Mas Ele não é o Deus da pobreza. O que Ele denuncia na sua palavra é: eu amo esses seres humanos que estão em situação vulnerável por causa da queda. E se há outros seres humanos que não estão vulneráveis, mesmo dentro desse sistema da queda, e vocês me conhecem o Deus Criador, vocês têm o dever e a responsabilidade de manifestar as minhas virtudes cuidando desses seres humanos que estão em situação vulnerável. Isso não torna ele o Deus da pobreza. Da mesma maneira, Deus deu inteligência ao homem, quer que o homem viva bem. Mas aí entra os teólogos da prosperidade, que todo servo de Deus é rico. E aí ele se torna o Deus da riqueza. Se você não tem riqueza, você não tem Deus. Então todas essas são visões idólatras de Deus. Colocam Deus como um ídolo. Deus não é Deus da riqueza nem da pobreza. Ele é um Deus de seres humanos, que está aí para todos os seres humanos, o rico, o pobre, o feliz, o triste, o doente, o que está bem. Deus está aí para todos os seres humanos. Amém, irmãos? Então, lá no livro de Oséias ainda, estou terminando, prometo, olha o que ele diz, Oséias 14:8. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Às vezes eu acho que Deus está olhando para a gente e falando assim: que eu tenho a ver com isso? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Amém, irmãos? Então, Paulo tinha isso bem entendido na mente, no coração dele, quando ele vai fazer um discurso, quando ele vai pregar, quando ele vai anunciar o evangelho do reino. Ele sabe que é Deus que ouve a oração, ele sabe que é Deus que cuida da gente. Porque quando a gente tem um ídolo, a gente é que cuida do ídolo. Não é isso? A gente passa pano no ídolo. A gente cuida da estátua. A gente cuida do nosso altar, do nosso templo. Mas Deus está falando: eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão criando. Eu sou o Deus Criador. Eu é que crio. Eu é que ouço oração. Eu é que cuido. Eu sou a origem. Eu sou a fonte. É isso que a gente precisa entender. E aí, já no Novo Testamento, para você entender o sacerdócio: vocês, porém, são geração eleita, que é Pedro falando,
sacerdócio real do reino, representantes do Rei Jesus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo, meus irmãos, a fim de proclamar as virtudes, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse é o nosso chamado. Vou ler um texto aqui também de Colossenses, que não está no script. Eu li esse texto esses dias aí no Colossenses 3. Agora eu não vou achar. Depois eu procuro. Onde ele fala, façam o que quer que seja que vocês forem fazer. Façam como representantes. Depois você acha aí na sua casa, te fala na live. Representantes de Jesus Cristo, o Senhor. A gente sempre, tudo quanto fizerem, seja aquele versículo, seja em obra, seja em palavras, fazer tudo em nome do Senhor. É esse texto aí. E às vezes a gente fala assim, só falar em nome de Jesus. Não, ele está falando assim, olha, vocês são sacerdócio real. Então essa não era a teologia do Pedro ou do Paulo. Isso é o evangelho do reino de Jesus Cristo. Tudo que a gente... Aí, por que eu estou dizendo? Porque às vezes a gente tem vontade de falar. Eu mesmo, vou falar. Aí eu penso, espera aí. Eu estou falando como um representante do Rei Jesus. Então, como representante do Rei Jesus, eu posso falar isso aqui? Eu posso fazer isso aqui? E às vezes tem coisas que eu não quero fazer. Aí Jesus me lembra, olha, você é um representante desse reino. Aí eu penso, é verdade, então eu tenho que fazer. Então, nós somos sacerdócio real. Qual é o propósito? Proclamar as virtudes de Deus. Então, combater a idolatria não é brigar, ter raiva da idolatria. É você manifestar as virtudes do Deus vivo verdadeiro. Exercer o nosso sacerdócio. Para isso que nós somos chamados. Sacerdócio real. Gente que fala em nome do Senhor Jesus, em nome do Rei. E eu termino, meus irmãos, estou terminando, com a legitimidade do nosso sacerdócio. A legitimidade da nossa pregação e do nosso sacerdócio não vem de defender a teoria, a ideologia, a filosofia e nem mesmo a religião correta. Presta atenção. Presta atenção. Mas, da onde vem a legitimidade do nosso sacerdócio? Vem do nosso chamado para conhecer e manifestar as virtudes do Deus que nos chamou para Ele, para se relacionar com Ele. Vou ler de novo, bem devagar. A legitimidade da nossa pregação e do nosso sacerdócio não vem de defender a teoria, ideologia, filosofia e nem mesmo a religião correta, mas do nosso chamado para conhecer e manifestar as virtudes do Deus que nos chamou para se relacionar com Ele. Amém, irmãos? É daí que vem a nossa legitimidade. Conhecer a Deus não é desculpa para se alienar, mas engajar-se na vida sem de fato conhecer a Deus através do Messias crucificado é tornar-se alvo fácil dos ídolos do momento. Amém? É como eu me peguei esses dias, muito engraçado. Nós somos batistas, Eu e você, que está ouvindo, talvez seja, talvez não. Esse é um vídeo que vai estar no YouTube público. E nós temos batistas, se você olhar para os Estados Unidos, nós temos dois grandes homens de Deus. Temos Billy Graham e temos Martin Luther King. E aí eu me vi numa posição onde, como se a gente tivesse que escolher entre um e outro. Ou Martin Luther King está certo e Billy Graham está errado, porque Martin Luther King lutava pelos pobres, pelos direitos civis, e Billy Graham era uma pregação muito mais voltada para a salvação eterna da alma. E aí eu me peguei pensando, se eu tiver que escolher entre dois homens do porte de Martin Luther King e Billy Graham, eu me tornei um idólatra. Porque eu estou dizendo que um deles é perfeito e o outro é totalmente errado. Então, meus irmãos, o que eu estou tentando pregar hoje, dizer aqui, deve ter quase já 1 hora de palavra.
se não tem uma hora. É que nós não precisamos fazer essa escolha. Billy Graham foi um ser humano, estou dando exemplo, com grandes dons que Deus deu para ele, para atuar dentro da multiforme graça e sabedoria de Deus. Martin Luther King foi um grande homem, com uma grande sabedoria, dom e chamado que Deus deu para ele. Então vamos parar de eleger ídolos, de se curvar à idolatria. Vamos investir o nosso sacerdócio em ouvir o chamado de Deus e conhecer as virtudes desse Deus maravilhoso, se relacionar com Ele, para ter o que falar, quando a gente precisar falar. Para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso chamado é para manifestar as virtudes dele. Amém, irmãos? E aí assim a gente lê de novo aquele texto, agora com outro significado, o Evangelho. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Amém, irmãos? Então, o Evangelho, anunciar o Evangelho, é tornar Deus conhecido. É fazer com que ele passe do campo de desconhecido para o campo conhecido. E aí esse Deus, quando se torna conhecido, ele desbanca os ídolos da nossa vida. Ele mostra a fragilidade, a ineficácia, a falta de sentido dos ídolos para nós. A gente precisa de Deus nesse lugar. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Acompanhe a gente aí daqui a pouco na nossa live, pelo Instagram. Se você foi abençoado por essa palavra, quer assistir as outras que a gente tem aí sobre Atos, acesse o canal do YouTube, se inscreve para receber as próximas. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos fazer uma oração sobre isso. Pai, queremos te agradecer por essa palavra. Queremos investir em te conhecer, porque não vai adiantar entender a lógica e a retórica do discurso sem conhecer o Deus Criador que nos dá a vida. Que esse é o princípio essencial da vida do Paulo, que levou ele a essa posição e a essa fala. Que possamos ser assim, conhecer e investir no conhecimento do Deus vivo, do original, para manifestar as virtudes dele e farejar as idolatrias do nosso tempo. Muito obrigado por essa palavra tão esclarecedora, Senhor. Tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia em se revelar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tempos
limitações e fraco. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.